obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Terminou no passado dia 15 a Conferência do Clima na Polónia, a COP24. Dos resultados desta conferência, verificaram-se avanços na definição da implementação do Acordo de Paris, na concretização de alguns aspectos de implementação desse acordo, mas esses avanços não se revelam minimamente suficientes para atingir a ambição de que o planeta precisa e para se garantirem certezas de resultados efetivamente necessários para mitigar as alterações climáticas. O mais recente relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas dá bem conta que, para atingirmos globalmente um aumento de temperatura não superior a 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial, é necessário, pelo menos, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 45% até 2030. Até 2030, senhoras e senhores deputados, está quase, com valores de referência de 2010. Ou seja, em 20 anos, temos mais 10 para tomar medidas eficazes que reduzam substancialmente as emissões de gases com efeito de estufa. O problema é que, ao ritmo a que a falta de medidas opera e o aquecimento global avança, a temperatura média do planeta poderá, segundo dados científicos, atingir mais 4 graus Celsius no final deste século, com consequências catastróficas. Essas consequências estão amplamente estudadas e identificadas, designadamente a subida do nível das águas dos mares, o aumento do número e da intensidade dos extremos climáticos, a destruição imensa de biodiversidade com impactos muito graves nos serviços de ecossistema que são prestados às sociedades humanas, a perda de solo útil para a agricultura e, portanto, consequentemente, da capacidade de produção de alimentos, a disseminação de certas doenças com características tropicais, entre tantas outras consequências que estão identificadas, com resultados muito preocupantes, designadamente, um que nos deve preocupar, tendo em conta aquela que é a realidade que conhecemos, que é designadamente o aumento do número de refugiados climáticos e ambientais por esse mundo fora. É por isso necessário gerar e fixar a ambição política de não aumentar em mais de 1,5 graus Celsius a temperatura média do planeta. Foi esse o sinal de urgência para a tomada de medidas que a Conferência das Partes da Convenção Quadro para as Alterações Climáticas realizada na Polónia não deu. O painel intergovernamental para as alterações climáticas refere que não é fácil atingir aquele objetivo, pelo que se tem demonstrado e praticado, e designadamente pelo ritmo praticado. Mas não é impossível atingir esse objetivo. Agora, esse objetivo não vai conseguir ser atingido com atitudes como, por exemplo, a dos Estados Unidos da América, que se recusaram a associar ao Acordo de Paris ou que procuram iludir e tomar os combustíveis fósseis, procurando classificá-los como fontes de energia limpa, o que é absolutamente caricato. Senhoras e senhores deputados, o mundo precisa de medidas urgentes e nós sabemos que o combate às alterações climáticas é um problema global que requer respostas locais. É por isso que, em Portugal, os verdes continuarão a bater-se por mais investimento para atingir resultados, quer na componente da adaptação às alterações climáticas, quer na componente da mitigação das alterações climáticas. E justamente nessa componente procuraremos incentivar, reivindicar, no sentido de que a produção de energia seja totalmente adveniente de fontes renováveis, pelo menos a partir de 2050. Temos essa responsabilidade. Não é só falar da descarbonização da nossa economia do ponto de vista teórico e através de alguns documentos que se vão produzindo. São necessários investimentos concretos para que as medidas possam ser implementadas. Consideramos também que, do ponto de vista energético, é fundamental dar prioridade à produção de eletricidade descentralizada e de base local para autoconsumo. É fundamental também dar prioridade à eficiência e à poupança energética também no sistema global do sistema elétrico. Por outro lado,
não consideramos, nós verdes, que a transição, digamos assim, da mobilidade tão fundamental para esta matéria se dê do carro que consome combustíveis fósseis para o carro elétrico. O futuro está, de facto, na aposta na mobilidade coletiva e na mobilidade ativa. E, nesse sentido, é fundamental investir para uma rede de transportes públicos adequada às necessidades dos cidadãos, quer do ponto de vista rodoviário, quer do ponto de vista fluvial, quer do ponto de vista ferroviário, que é um setor fundamental para que, de facto, as pessoas possam fazer a opção de largar o transporte individual nos seus movimentos pendulares e possam associar-se, de facto, à utilização do transporte coletivo, desde que esse seja efetivamente útil nessa utilização. Por outro lado, é fundamental também práticas agrícolas mais sustentáveis, mas não como o Sr. Ministro do Ambiente vem anunciando, no sentido de baixar a produção pecuária no país, levando a acreditar que aquilo que vai acontecer, tendo em conta os níveis de consumo, é uma importação neste setor, o alargamento da importação deste setor. Isto não é a solução, de facto, adequada àquele que é o problema global que está criado. Nós precisamos, de facto, de soluções mais sustentáveis, que reduzam a pegada ecológica, seja do ponto de vista das atitudes individuais, seja do ponto de vista das atitudes económicas, e, nesse sentido, precisamos de uma produção local mais sustentável para um consumo local também mais sustentável. Estes são alguns exemplos, senhoras e senhores deputados, pelos quais os verdes se têm batido, e vou mesmo terminar, senhora Presidente, e propostas pelas quais se continuarão a bater, no sentido de garantirmos investimentos necessários para salvarmos o planeta, que tem condições para nos acolher e que tem uma riqueza biológica única. Muito obrigada pela tolerância, senhora Presidente.